Fala, pessoal! Mais uma live nossa, das nossas quartas, né? De muito conteúdo sobre a área de suprimentos. Meu nome é Alexandre Vale, eu estou vestindo uma camisa branca, estou com o cabelo bem baixinho, estou de óculos, barbado, e atrás tem uma estante minha. Então é assim que nós estamos. Hoje nós vamos falar sobre a área de suprimentos com foco em sustentabilidade. Esse assunto é muito importante porque todas as áreas, todas as empresas, todos os negócios estão se conectando cada vez mais com um assunto que não pode mais deixar de fazer parte das mesas, principalmente das empresas que querem se manter aí ao longo do tempo dentro aí de um mercado cada vez mais exigente e real, né? Um mercado real, um mercado que cobra situações de sustentabilidade de todos os players, né? Seja consumidor, seja fornecedor, seja comprador, seja empresa técnica, tática, operacional, estratégica, não interessa. Hoje nós precisamos, como pessoas, como indivíduos, sermos estratégicos e sermos sustentáveis. E é isso que eu vou mostrar hoje, um pouquinho dessa história, né? Como ela está sendo contada dentro aí da área de suprimentos. Vocês podem ver aí um símbolo, um ícone aí da WeSG Supply, que é uma linha de projetos da 2B que faz projetos para a área de suprimentos. Então, vocês podem ver aí esse logo e se conectar conosco aí no LinkedIn e também no Instagram e outras redes sociais, que depois eu mostro para vocês. Vamos embora. Uma cadeia de suprimentos sustentável é uma cadeia que ela trabalha, né, muito com essa parte ética, né, muito com essa parte responsável, de modo a ser um modelo competitivo e bem sucedido. Hoje, uma empresa que não é sustentável, ela com certeza ela não vai ser uma empresa que tem aí um futuro, né? E qual é esse futuro que nós queremos para as próximas gerações? É isso que as grandes empresas e os grandes estrategistas estão pensando. Por que nós precisamos agir agora? Essa é uma pergunta, né, que muitas vezes a gente se faz, né, dentro ali da certeza, né, sendo empresas, pessoas, e como que nós podemos ser esses responsáveis por promover aí todas essas ações, né? No que tange a área de compras, eu posso comentar para vocês que ser sustentável não é mais uma simples escolha, né? Justamente por essa razão que existe a economia circular. Eu gosto muito, tenho alguns artigos sobre esse ponto. E o ESG e a gestão de fornecedores são dimensões fundamentais para a sustentabilidade do setor. A temática vem sendo cada vez mais discutida, né, nas empresas e tem o procurement como fio condutor dessas reflexões e dessas transformações que precisam ser promovidas de uma maneira urgente. Não pode mais deixar isso para um outro lado. E no dicionário, né, a palavra jornada tem um significado de andada, caminhada. E a verdade é que a corrida pela sustentabilidade nunca acaba. Ele é um meio e não um fim, né? Não vai, as empresas, a área de compras, elas não podem chegar lá e falar esse é o fim. Não existe mais isso. O mundo corporativo, a área de compras, é uma das principais protagonista desse percurso, e uma compra sustentável vai muito além daqueles insumos, né? E todas essas demais questões que envolvem a sustentabilidade e o compliance, eles precisam ser prioridade dentro ali das agendas dos CPOs, né? Que tem como missão ampliar as discussões nas empresas. Apesar disso, pessoal, eu sempre comento, né, que a área de compras não pode nem deve caminhar sozinha nessa jornada sustentável. A companhia inteira deve agir de forma responsável e compreender, né, quais são esses aspectos de ESG. Por que a sustentabilidade, né, e para que a sustentabilidade, né, no caso, se torne uma cultura, nós de suprimentos precisamos, de alguma maneira, trabalhar essa economia circular, esse ESG, né, essa gestão de fornecedores que cumpram mais esses aspectos legais que o mercado e o mundo nos coloca, né? A economia circular, como eu comentei com você, vai muito além dessa linha do descarte, né? É quase impossível falar em ações sustentáveis quando a gente coloca isso. É quase impossível falar sobre ações sustentáveis sem pensar em reduzir e recuperar e reciclar esses materiais, a energia, trabalhar com uma logística responsiva, trabalhar com a linha de ressignificar os modelos de produção, os modelos de descarte, os modelos de reuso. E o ponto principal é a mudança, né? Esse mindset,
o mindset da responsabilidade dentro das organizações nesse sentido. E quando se fala de mudança de produtos, por exemplo, na maioria das vezes, a primeira questão que se surge, né, dentro das organizações é o preço e não o valor agregado. E isso precisa começar a ser melhor trabalhado, né? Quando a gente fala o que suprimentos precisa, né, para subir no palco, eu sempre coloco, né, suprimentos ele tem que tomar a ação, ele precisa nesse sentido das áreas, né, de compras, logística, almoxarifado, e tem que sair da plateia e ir para o palco. É uma coisa que eu sempre comento, né? E somente assim o departamento vai conseguir promover essas mudanças significativas para as organizações e para a sociedade. Cada vez mais, quando a gente pensa nos aspectos que promovam uma economia circular, a avaliação do ciclo de vida do produto, quando você trabalha numa organização onde você tenha condições de ter todo a linha de você conseguir visualizar todo o processo, e tudo isso, né, esse ciclo de vida do produto, e dentro desse ecossistema, devem fazer partes ali das nossas ações e devem fazer parte dos nossos processos de compras. É por isso que nós precisamos sempre incentivar essa economia circular das compras sustentáveis, que irão ajudar as empresas a se manter muito mais competitivas dentro de um mercado que está cada vez mais acirrado, como dizem, né? E quando a gente fala, né, sobre toda essa parte, né, do engajamento de fornecedores, assim como a economia, o ESG, a gestão de fornecedores, as áreas de compras, elas precisam caminhar juntas nesse rumo de sustentabilidade, né? Nas empresas, as políticas de sustentabilidade, o que não era visto há 10, 20 anos atrás, hoje, quando você entra dentro de uma empresa, você pede ali para fazer algum tipo de auditoria ou algum tipo de programa de mentoria dentro das empresas, ou um projeto, você pega ali o produto de qualidade, né, o que vai ali orientar a área de compras, de logística, de almoxarifado, ela já mostra ali todo esse requisito do ESG dentro da linha, né? E vai muito além dos processos, né? Eles precisam estar muito bem desenhados nessa jornada. E é necessário, né, pessoal, engajar os fornecedores como parceiros estratégicos. É muito importante que esse relacionamento seja um relacionamento próximo, claro, e seja ouvido todas as partes. Nós precisamos ouvir todas as partes para que esses requisitos, de uma maneira geral, obtenham êxito lá e consigam ali o quê? A engajar toda essa linha que é fundamental dentro da sustentabilidade para que, de fato, ocorra, né, de dentro, né, para fora, e não ao contrário. Isso é muito importante e para que todos nós tenhamos esse tipo de consciência. E uma cadeia sustentável, né, é uma cadeia estratégica, uma cadeia que vai integrar práticas, né, éticas, ela vai entregar ali a ambientalidade responsáveis dentro de um método muito mais competitivo e bem-sucedido. Essa linha de transparência total da área de suprimentos, ela precisa ser colocada em prática desde o momento que você faz o sourcing, que você faz ali a procura, né, que você manda uma RFI, que você manda uma RFQ, até ali a busca por matérias-primas, e quando começa a entrar isso no nosso processo de produção, dentro ali da cadeia de logística, isso precisa ser trabalhado principalmente quando a sua empresa quer se manter por longa data nesses processos dentro dos mercados e com processos cada vez mais atuais, né? As práticas da cadeia de suprimentos, né, o que a gente poderia dizer, é uma prioridade urgente, né, como eu comentei com vocês, dentro de todas as empresas, e tudo isso precisa ser trabalhado dentro de uma conformidade, e os benchmarks sustentáveis começam a ser criados padrões, né? O pacto, por exemplo, o Pacto Global das Nações Unidas, ele vem estabelecendo esses critérios que medem ali, que vão começar a medir a sustentabilidade muito mais abrangente das áreas muito mais responsáveis pela linha ambiental e de prática, obviamente, sustentabilidade não trata só da linha verde, né, mas trata ali do compliance, da responsabilidade com práticas trabalhistas, direitos humanos, a não corrupção. Esses princípios eles vão começar a se basear na compreensão que as práticas dos produtos socialmente responsáveis, eles são bons para as pessoas. E é isso que a gente tem que ter em mente. Os produtos precisam ser bons para todos nós, para os compradores, né? Para que o planeta, né, possa aumentar ali o reconhecimento dentro de uma linha, né, onde você fazer o bem para o planeta, a sua marca seja reconhecida e a sua competitividade, a sua rentabilidade aumente ao longo prazo. Isso é muito importante para as empresas que querem se manter nessa linha.
Quando a gente ainda fala, né, da transformação, muitas empresas sofreram, todos nós, né? Nós sofremos muito com as interrupções causadas aí pelo Covid, e foi muito necessário nessa linha trabalhar ali a percepção da área de suprimentos que estavam totalmente desatualizadas e vulneráveis. No entanto, pessoal, mesmo antes da pandemia, algumas mudanças fundamentais nesse comportamento, né, dos consumidores vinham ali trabalhando, né, e forçando os gestores ali globais da cadeia de suprimentos fazer o quê? Reavaliar os seus processos. E quando a gente fala, uma dessas mudanças foi a demanda crescente, por exemplo, dentro desses envios cada vez mais rápidos, né? A área de suprimentos ela teve que comportar a urgência, né, dessa pandemia, infelizmente. E esses clientes, por outro lado, né, os seus clientes valorizavam as práticas sustentáveis, a logística, a embalagem, e priorizavam ações de entregas no mesmo dia. Isso representou e representa hoje um grande desafio dentro da área de suprimentos, em busca ali de atender a agilidade e a sustentabilidade de maneiras muito mais significativas. As empresas precisam de acesso em tempo real, uma rede de logística de terceiros, a visibilidade detalhada, completa da operação da cadeia de suprimentos, e tudo isso inclui sempre, né, a base mais distante. Nós sempre precisamos pensar nessa forma. Os gestores da cadeia de suprimentos, eles vão sempre precisar reavaliar esses processos de uma maneira que todos esses assuntos não fiquem para trás, né? E dentro dessa linha, eu coloco aqui que 3 componentes, né, são muito importantes. Há 20 anos, né, 30 anos atrás, as palavras, né, e a palavra sustentável era praticamente um sinônimo de proteção ecológica. Foi isso que eu comentei com vocês há pouco. Não é só mais o verde, simplesmente, que interessa. O ESG ele foi ampliado, ele foi amplificado. E as cadeias ecológicas ali, transparentes, circulares, elas começam a se tornar muito mais modernas. E uma dessas mudanças foi a demanda crescente pelos envios, né, de produtos de uma forma global, né? Toda a operação começa a ser transformada. E o que é cadeia sustentável? Quando a gente se faz essa pergunta, uma das coisas que precisa sempre ficar ciente, né? O que é o Green Supply Chain, né? Essa linha, né, verde dos suprimentos. É uma linha onde o suprimento sustentável ele vai integrar com êxito a gestão e os princípios dentro desses benchmarks responsáveis ambiental. Isso vai incluir design, sourcing, fabricação, logística, o fim da vida útil desse produto. Muitas empresas hoje já se preocupam com como é que o produto que elas hoje trabalham, eles vão ter uma vida útil, e depois como é que eu vou operar essa vida útil? Então, para competir, essas empresas começam a ter soluções muito mais resilientes dentro da sua cadeia de suprimentos, se tornando cada vez mais sustentáveis, ao mesmo tempo aumentando o seu lucro, né? As tecnologias da cadeia de suprimentos, como as IAs, as machine learning, ajudam as empresas, de um certo modo, a entender, a identificar risco, padrões, oportunidades. Quem trabalha hoje com dados, quem trabalha com a filosofia do Procurement Orchestration dentro da metodologia do Strategic Sourcing, que mostrou que ele andando sozinho não dava mais certo, ele criava burocracias. Então, tudo isso vai permitir minimizar o desperdício, né, e melhorar muito a parte da eficiência. E quando a gente fala, né, ainda sobre a cadeia de suprimentos, a gente tem ali o outro ícone, né, dessas 3 linhas, que é a parte de supply chain transparente, né? O transparent supply chain, né? Essa transparência quer dizer o seguinte, que a capacidade da disposição da empresa em divulgar abertamente dentro dos seus relatórios integrados as informações sobre procedências de mercadorias. Nós aqui da To Supply, nós temos vários projetos de sustentabilidade onde nós começamos a trabalhar a pegada de carbono, por exemplo, dentro das áreas de compras, principalmente com fornecedores do segundo e do terceiro nível de fornecimento, ou seja, nós da área de suprimentos precisamos saber e querer saber da onde o nosso fornecedor do fornecedor está nos enviando aquele produto, como ele está fazendo aquilo. Não adianta mais eu ser aquela grande multinacional, olhar para o meu fornecedor principal e achar que está tudo beleza. Ah, eu quero que você me entregue a pegada de carbono. Aí vem um número maravilhoso. Mas como é que esse número foi trabalhado? Como é que esse número foi, de alguma forma, criado, surgiu?
esse número do fornecedor da matéria-prima foi incorporado nesse projeto, ou seja, isso é muito importante quando a gente fala sobre a cadeia sustentável, quando a gente fala dessa transparência, né? O problema é que mesmo, né, como a gente comenta, né, mesmo com as melhores intenções, é difícil implementar um padrão sustentável se você não tiver o apoio ali de toda a sua cadeia de fornecimento. Ou seja, mas felizmente, e aí eu coloco sempre isso em todos os projetos que a gente faz da área de sustentabilidade, né, com a ESG Supply Chain, que as tecnologias digitais, blockchain, sensores RFID, mostram que os gestores conseguem obter um registro, né, preciso e irrefutável, né, dentro ali da linha de blockchain, de todos os produtos e todos os fornecedores ao longo de toda a cadeia de suprimentos. E isso é muito importante para a confiabilidade das informações que estão sendo aferidas. Ali, o terceiro que eu gosto muito é esse circular supply chain, né? Na cadeia de suprimentos circular, né? Na economia circular, ou dentro da cadeia de suprimentos circular, os produtos são desmontados, reduzidos a matéria-primas e refeitos com produtos vendáveis, né? Que permitem que as empresas obtenham um benefício ambiental da reciclagem, ao mesmo tempo recupere o custo dessa circularidade, né? Algumas tecnologias modernas vão dar suporte a essas iniciativas, né? Como ali a impressão 3D, as capacidades de funções analíticas, avanço do mapeamento da jornada logística muito mais eficiente, de retorno dos produtos, ou seja, as empresas estão utilizando cada vez mais o princípio do design de produto circular para incorporar a redução e os resíduos no próprio DNA dos itens, nos próprios componentes. Isso é muito importante quando a gente fala sobre a cadeia circular de suprimentos. E quando a gente fala ainda sobre como que funcionam as cadeias funcionam dentro ali, literalmente, de um meio muito mais colaborativo. Números surpreendentes das empresas, líderes globais, que usam matérias-primas e os mesmos fornecedores de base. E ali fica muito mais difícil comprovar a adesão desses fornecedores aos padrões mais sustentáveis e éticos, né? E combater isso, os gestores da cadeia de suprimentos devem trabalhar sempre juntos, compartilhando informações e deixar claro que o compliance e a sustentabilidade eles se tornam cada vez mais essenciais para os negócios, né? O movimento, né, do Fashion Revolution, não sei se vocês já entenderam sobre esse processo, né, que começa lá em 2013. Olha quanto tempo tem. Isso é um ótimo exemplo para todos nós que trabalhamos aí com a circularidade da cadeia de suprimento, que muitas marcas de moda importantes, altamente competitivas, eles decidiram se unir para combater fornecedores antiéticos do setor. Olha quanto tempo a gente está falando isso, 2013, a gente está em 2024, né? E apesar desse ceticismo, né, inicial, o relatório de 2022, olha quanto tempo depois do Índice de Transparência de Moda, é um relatório muito bacana, mostra que 10 anos depois, né, tudo isso, essa transparência que começou da cadeia de suprimentos melhorou radicalmente dentro do setor e esse setor que de longe ele praticava essas situações, hoje ele começou a trabalhar a competitividade muito mais forte e trabalhando com a colaboração, o compartilhamento de dados que permitiram que tudo isso começasse a ser extirpado, né, dentro ali, começando a trabalhar um beneficiamento, uma visão muito mais positiva, que inclusive reverteu também na visão do público, de modo geral, sobre aquelas marcas que se engajavam naquele momento para começar isso. Então, isso é muito importante para nós percebermos que ações estão sendo feitas. A sustentabilidade traz um grande desafio. Ninguém pode negar isso, a complexidade, a ampla distribuição dos diversos ecos. A sustentabilidade ágil, né, ela começa a impulsionar uma rede reconectada e conectada, né, de sistemas, e cada vez mais com tecnologias. Eu sou um fã de tecnologia, minha tese de doutorado foi em cima da área de suprimentos, utilizando a cadeia de blockchain, ferramentas, ou seja, e esses melhores sistemas
começam a utilizar ali as soluções baseadas em IA agora, né? Esse boom das IAs que aconteceram do ano passado para esse, né? Para gerenciar ali essas tarefas de ponta a ponta, ou seja, desde o sourcing sustentável até a produção, até a logística mais ecológica. Isso é uma coisa muito importante para que nós possamos observar e como tirar ali proveito para que esse plano estratégico da sustentabilidade de suprimentos funcione e ali a gente traga esses benchmarks, metas, as diretrizes vão ser muito mais claras e explícitas. E depois disso tudo, o que vai acontecer? Nós precisamos transmitir todos esses dados aos nossos fornecedores, aos stakeholders, que precisam estar de acordo. E isso, felizmente, hoje, há diversos órgãos que ajudam as empresas a trabalhar com isso, né? O que facilita muito o monitoramento e a gestão desse compliance. Né? E a gente tem que entender que o volume de dados dessas informações também é crescente, vai demonstrar ali um valor final aonde nós podemos fazer um benchmark com muito mais confiabilidade. Tem um relatório que eu gosto muito, e eu posso deixar depois nos comentários, que é um relatório da Harvard Law School, Fórum sobre Governança Corporativa, que surge trazendo exatamente essa correlação positiva de uma melhoria de registros do ESG, né? As práticas ambientais, sociais, de governança das empresas, e mostra ali um lucro crescente dessas empresas que estão fazendo parte cada vez mais desse movimento, né? Um relatório muito amplo, muito bacana. E dentro ali dos clientes, né? Os clientes não têm como saber que você não conta, né? O que você não conta. E isso é muito importante. Quando a gente fala das metas da cadeia de suprimentos sustentáveis que são atingidas, é importante que as empresas compartilhem a boa notícia para que não corram o risco ali de desperdiçar valiosos benefícios que traz ali da sua reputação. E reputação essa merecida para a empresa sustentável, né? Mas, de uma forma geral, isso não é tudo, né? As empresas têm a oportunidade, né? Não somente de angariar ali do seu cliente, né? Olha, que bacana que essa empresa que eu consumo faz isso, mas ela tem ali como ser um exemplo de demonstrar ali as suas iniciativas de sustentabilidade, o compromisso da cadeia de suprimentos, que vai trazer benefícios tanto financeiros, mas como ambientais, né? E quando a empresa começa a compartilhar essas melhores práticas, elas começam a ser associadas à marca da inovação, do posicionamento de marca, na esfera da sustentabilidade. Empresas hoje estão angariando, estão buscando mostrar esses dados exatamente para criar uma marca muito mais sólida perante ali aos seus compradores, né? E quando a gente fala sobre isso, sobre essa linha, né, eu coloco, né, os três principais benefícios, né? Primeiro, um controle de custo, né? Que no centro de qualquer iniciativa, né, da sustentabilidade tem ali esse compromisso de aumentar a eficiência e diminuir o desperdício. Obviamente que a reciclagem, a redução de embalagem vão contribuir muito com o custo e emissões de carbono muito mais baixo. E dentro dessa linha, o design também do seu produto sustentável vai ajudar as empresas, né, você que é de suprimentos, a solicitar isso dos seus fornecedores, que eles controlem os custos, que diminuam esse desperdício por meio de minimização da criatividade ali do design, do uso de partes, né, menos partes supérfluas, do desenvolvimento de estilos de produtos ali que reduzem a complexidade na hora da produção e da montagem. Nós temos ali a incorporação da circularidade desses produtos, né, que vão ser as partes que vão ser projetadas para serem facilmente desmontadas e recicladas, quem hoje já não começa a trabalhar com isso, a utilização desses dados dos clientes, do marketing, né, que vão despertar, então, esse interesse por produtos projetados para a durabilidade, ou seja, comemorando ali uma transição de redução dos descartáveis cada vez mais. O mundo hoje não precisa de tantos descartáveis, né, pessoal? E quando eu falo ali de fortalecimento de reputação da marca de fidelização, não é segredo nenhum, né, que os nossos clientes e os clientes mais prósperos, né, e mais propensos a serem leais, eles precisam ver, né, e essa demonstração, essa linha de responsabilidade social. Nós, compradores, eu, comprador, eu dou muito valor a isso. Quando eu vejo de um fornecedor essa responsabilidade social, essa linha, né, essa conscientização para que nós, consumidores, né, damos ali a preferência de empresas cada vez mais sustentáveis, onde vão ter ali um aumento, né, da demanda de outras linhas que nós, compradores,
podemos acessar. E, mais uma vez, tem um relatório também, para quem gosta de entrar nessa parte de relatório, da parte mais científica, dentro ali da US Environment, que é uma EPA. Depois vocês jogam aí no Google e busquem, né? Que ela fala, que ela analisa ali as questões determinantes da crescente correlação entre a competitividade e o lucro. É um relatório muito bacana que traz muitos dados e mostra ali a reputação que começa a ser comprovada dentro de uma empresa que defende a ética, a sustentabilidade. Isso só corrobora com essa linha de sustentabilidade que as empresas hoje estão trabalhando. E dentro ali da minimização, né, dos riscos e da vulnerabilidade, os tempos, né, surgem casos que os produtos contaminados, perigosos, vazam e chegam ali à cadeia de suprimentos. Essa consequência devastadora e fere muito ali, e o recall tem um potencial que vai prejudicar muito essas empresas, né? E frequentemente essas empresas criam e vão ter custos judiciais, custos de reputação muito maiores. Então, esse risco de vulnerabilidade precisa ser amplamente discutido. Dentro dessa base de confiáveis de dados, as empresas, ao coletar todos esses dados sobre o uso de recursos de emissões de carbono, práticas de fornecedores, eficiência no transporte, por exemplo, empresas que podem identificar ali questões críticas que podem ser aprimoradas, dão origem ali às matérias, até a entrega do produto final. Essas análises de dados vão apoiar muito ali as empresas dentro da linha de sustentabilidade, dentro da linha de ESG. E quando a gente fala, né, da cultura, né, que desempenha esse papel de orientação, as tomadas de decisões vão se tornando cada vez mais evidentes. Eu gosto muito dessa cultura do data-driven, né, que é o uso da tecnologia para análise de dados. Eu falo para vocês, eu sou um fã do Procurement Orchestration, que vem ajudar essa metodologia do Strategic Sourcing, essa metodologia que criou muita burocracia, porque ela não trabalhava muito com dados. Então, a filosofia do Procurement Orchestration, ele vem exatamente para aumentar esse Strategic Sourcing numa linha de conseguir trabalhar sem burocracia, onde fundamental essa linha de investir em ferramentas modernas dentro da gestão de procurement, aprimorar as eficiências dos processos de compras, sempre baseado em dados. E é isso que é importante, nós termos ali o real movimento da aquisição, né, oferecendo esses recursos, acesso de relatórios avançados, dashboards, análises preditivas, ou seja, o uso de tecnologia da análise de dados aumenta muito ali a nossa capacidade de monitorar, avaliar o desempenho dos nossos fornecedores, os nossos KPIs ligados aos OKRs ali, e os profissionais de compra, eles começam a trabalhar com uma eficiência onde eles começam a identificar ali possíveis problemas, antecipando, né, ali uma capacidade de resposta, uma mitigação de risco avançada. Então, não deixem de utilizar dados, comece a observar a linha de Procurement Orchestration, que ela vem exatamente para monitorar e trabalhar tudo isso, né? A inteligência, aí eu trago alguns das linhas, né, tecnológicas, né, da inteligência artificial, onde a IA vai permitir a organizar os conjuntos de dados, machine learning, com a aplicação da IA, a proteção do uso do Big Data, que vai ajudar ali sistemas, dispositivos que vão estar sendo conectados em tempo real, onde vão descobrir padrões e a experiência de automatizar toda essa parte ágil, responsiva, a transformação digital que muitos falam, né? A transformação digital dentro da área de suprimentos, ela vai estar ali o benefício de se cumprir sempre aquela sincronicidade, né, da remessa colaborativa, onde você faça uma logística reversa. Isso significa muito dentro, principalmente, do rastreio, né, dos status, da localização, de pacotes. O e-commerce mostrou para a gente que sem tecnologia nós não iremos sobreviver dentro de uma cadeia de suprimentos estratégica, e principalmente tudo em tempo real, onde isso é uma oportunidade imensa para combinar as remessas e utilizar, por exemplo, uma logística que exija cada vez menos recursos sempre que possível. Isso é uma coisa que a gente sempre precisa pensar, uma logística que você consiga sempre otimizar essa linha sua. É ser sustentável, por exemplo, outro dia eu estava falando dentro de um projeto, dentro de um estaleiro, que eles tinham um problema sustentável muito grande, que é a entrada e saída de caminhões em todos os horários. E eles não viam, não tinham ainda tido essa capacidade de observar como eles estavam sendo prejudiciais
ao longo do processo, ao longo do seu projeto ali, com o entorno onde eles estavam ancorados. Então, essa empresa, esse estaleiro, começou a trabalhar numa sustentabilidade logística muito maior e começou a trazer esses dados para demonstrar a confiabilidade que a sua marca, ali, os padrões, dentro das empresas que ali entregavam projetos para eles, e eles mostravam essa linha cada vez mais sustentável dos seus transportes. Isso aí aumentou muito a sua percepção, inclusive ao entorno ali onde eles ficavam. Então, essa linha de você trabalhar a logística sustentável é muito importante, onde todos ali vão acabar sendo beneficiados, né? Duas outras linhas aí tecnológicas, os robôs, né, e depósitos automatizados. Eu sou um fã de almoxarifado, dos estoques, né, automatizados, as compras online. Se vocês tiverem uma ideia, elas aumentaram 149% desde o início de 2020, ou seja, muitos clientes esperando a entrega rápida no dia seguinte. Hoje você dá oportunidade para aquele fornecedor que entregue para você em menos de 24 horas, ou seja, a capacidade que esses robôs têm de armazenar, né, trabalhar a logística de última milha ao ponto de ruptura, a fabricação editiva, né, ou seja, denominada ali a impressão 3D, e esses robôs, principalmente, eu acabei esquecendo de falar um pouquinho antes, esses robôs, eles vão trabalhar ali a linha dos drones eletrônicos, robôs de gestão de estoque, que são exemplos de coisas que a automação inteligente vai simplificar e vai melhorar ali a eficiência do workflow, otimizando ali o uso dessa energia dentro daí da economia, né, do economizar o combustível. E quando eu falo ali da fabricação aditiva, né, a capacidade dessa fabricação no local sob demanda, o uso, por exemplo, de combustível fóssil e outros recursos que vão estar ali sendo empregados em embalagem, transporte no exterior, que vão permitir ali o uso, por exemplo, de plástico reciclável do ciclo de suprimentos dentro da matéria-prima, dentro ali de uma produção 3D. Olha quanta coisa bacana a gente vai trazer com toda essa tecnologia. E, por exemplo, internet das coisas, né, o IoT, agora ganhando mais um I aí, né, o internet das coisas industrial, né, quando os equipamentos começam a trabalhar com identificadores exclusivos, onde eles vão observar ali a capacidade de enviar e receber dados digitais, os dispositivos das máquinas, né, dentro dessa cadeia sustentável, o internet das coisas industrial, ele vai ter uma inteligência dentro dos ativos, né, e ele vai ajudar ali a manutenção, a redução do uso de energia, vai eliminar principalmente a redundância nos workflows. O blockchain, a minha tecnologia preferida, né, junto com os usos de sensores dos produtos de matéria-prima, eles vão começar a rastrear a fonte e eliminar ali qualquer especulação sobre aquela procedência, a qualidade, o manuseio de qualquer etapa dentro do ciclo de suprimentos. Ou seja, hoje as grandes grifes, elas começam a utilizar ali o blockchain de uma maneira muito mais real. Hoje, nenhuma grande marca, por exemplo, de bolsas, de grife, sai sem um código ali de rastreio baseado em blockchain, ou seja, isso hoje já ficou quase que para trás. As empresas hoje já trabalham nisso como dentro do seu workflow praticamente. Então vocês vejam que esse uso do blockchain ele é muito importante para que todas as empresas possam aí aumentar a sua confiabilidade. Sensores, claro, RFID, pequenos, que são pequenos e baratos, comparado ali a todas as conformidades que nós precisamos seguir, né? O uso obrigatório desse sensor, o nível que vai causar de transparência sem precedentes alcançados, né? Principalmente em regiões que antes eram difíceis de monitorar e antes eram difíceis de forma confiável, né? Os ERPs, os bancos de dados modernos, as soluções de sustentabilidade que são executados ali dentro dos bancos em memory e sistemas de ERPs, os big data, né, dentro de processos mais complexos, ou seja, funções muito mais analíticas, preditivas e avançados, insights em tempo real, que vão estar ali ganhando visibilidade por esses sistemas integrados, empresariais integrados. Ou seja, a cadeia de suprimentos ela precisa ser sustentável em ação, ou seja, combinar a inovação, a criatividade, a tecnologia moderna da cadeia de suprimentos, essas empresas começarão a utilizar soluções sustentáveis para manter a cadeia de suprimentos ecológica transparente e muito mais competitiva. Muito mais não, mais competitiva já do que era. Então, trabalhar com todo esse processo,
trabalhar com essa linha tecnológica, trabalhar com a pegada sustentável, redução da pegada de carbono, ou seja, tudo isso precisa estar dentro do nosso dia a dia da área de compras. Agora, bora comprar!